deste culto da rua com o nosso pastor Maurício. Vamos então à palavra do Senhor. Eu quero glorificar a Deus, porque Deus nos inspira a falar daquilo que é necessário à igreja. Quantos são os recados que nós recebemos depois de uma mensagem pregada numa quinta-feira, num domingo, dizendo: parece que era tudo só para mim, parece que aquele culto só eu estava na igreja. Como o nosso Deus é lindo, como Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor me inspirou na última quinta-feira a falar sobre entregar para o Senhor, né? A nossa ansiedade, as nossas lutas, aquilo que nos oprime, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. E muitas pessoas disseram: verdadeiramente é a lição mais difícil, a tarefa mais difícil, a gente aprender a lançar sobre o Senhor a ansiedade, os medos, os traumas, deixar Ele conduzir para que a pressão saia de sobre nós e a gente possa enxergar com clareza e viver cada passo da vida como deve ser vivido. E o Senhor me disse: continue falando nisso, fale no domingo também, porque pessoas não estiveram na quinta-feira, e eu vou levar nesse domingo pessoas que estão ansiosas, pessoas que têm situações e estão carregando fardos terríveis. Eu sei que alguém está entre nós hoje que disse: eu não aguento, está pesado demais, Deus precisa me falar alguma coisa. Pois Deus ouviu a voz do seu coração e Ele vai lhe falar muitas coisas hoje, em nome de Jesus. No telão, vamos lá, tema de hoje: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Esta é uma mensagem do trono da graça de Deus para o seu coração. Diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você e de mim. Vamos orar? Vamos começar a falar com Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus justo, lindo, perfeito em todos os teus caminhos, Deus bom, Deus real, Deus vivo, Deus verdadeiro, soberano, Pai de amor bondoso, um Deus que se preocupa com cada filho, onde quer que esteja neste planeta. O Senhor se preocupa com cada um dos teus. Obrigado, Jesus, porque nós já te louvamos, nós já pudemos perceber a tua presença se movendo entre nós. Teu poder está neste lugar, e agora o teu poder se manifestará através da tua palavra santa e bendita. Esta palavra tem muitos desígnios. Ela corta, Senhor, ela separa a alma do espírito, ela põe a carne no lugar da carne, o espírito no lugar do espírito. Ela é apta para discernir até intentos e propósitos dos nossos corações. Portanto, Senhor, que esta palavra agora, Jesus, ela corte tudo aquilo que está errado das nossas vidas, que ela corte, Senhor, todo o peso, todo o fardo, tudo aquilo que não tem que estar em nós e ocupar a nossa mente, o nosso coração. E que ela coloque, Jesus, verdadeiramente tudo no lugar, porque a tua palavra tem poder para nos edificar, para dar herança, e nós nos abrimos para receber, Jesus, o teu tratamento nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações diárias, em nome de Jesus. Esta palavra não voltará para ti sem cumprir tudo que o Senhor designou para ela, em nossa vida, na vida daqueles que estão pela internet. Em nome de Jesus, diga amém e amém. Glória a Deus. Isto, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus.
Meus irmãos amados, ovelhas preciosas do Senhor Jesus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor para a salvação, filhos benditos, boas sementes sobre a terra, trigo do Senhor, vasos de misericórdia preparados de antemão para manifestar a glória do Todo-Poderoso. Tudo que eu tenho passado à igreja através deste altar tem, de uma ou de outra forma, respondido àquelas dúvidas, aqueles questionamentos, aqueles até medos do dia a dia. Eu amo a pregação, eu amo vir falar daquilo que Deus me fala, me ensina, me revela, daquilo que Deus faz ao me tratar também. Eu amo a pregação. Mas, acima de tudo, eu amo também as pessoas a quem o Senhor me enviou a pregar. Eu queria que você soubesse que eu estou aqui fazendo isto por grande amor pela sua vida. Eu oro a Deus para que Ele me fale o que é que você precisa ouvir. Não é o que você quer ouvir, o que é que você precisa ouvir. Quais são as suas necessidades? Senhor, eu oro assim, o que é a minha igreja, o que esta igreja precisa receber de ti neste culto. Eu faço isso a cada culto, a cada semana, a cada mês, e isso é maravilhoso. Eu sei que as palavras, quando elas vêm inspiradas pelo Senhor, elas penetram no coração. Elas vão lá no fundo, não é? Lá na consciência, porque deste púlpito tem saído a voz do amor de Deus para o seu povo. Essa é a voz que faz a obra vir do interior para o exterior. Você vai vendo Deus trabalhar dentro de você. E aquilo que Ele vai trabalhando dentro de você vai saindo e vai contagiando e vai sendo ampliado para todas as áreas da sua vida. Então, eu quero me lembrar das palavras de Jesus quando Ele disse a Pedro assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E apacentar ovelhas não é açoitar, não é ferir, não é fazer experiências com a ovelha, não é ficar inventando coisas para distrair a ovelha, ou para simplesmente juntar ovelhas, como se as ovelhas fossem cobaias de um líder, né? Cobaias de um pastor. Apacentar não é ficar ensinando truques para as ovelhas. Faça assim, dá 3 pulinhos, fala 3 palavrinhas, amarra isso no seu braço, passa esse olhinho ali, né? Fala isso quando seu marido estiver dormindo. Não é isso que é apacentar ovelhas, né? E também apacentar não é levar vantagem com as fraquezas das ovelhas. Você ficar tripudiando em cima de uma debilidade da ovelha, de uma fraqueza, não é? De uma falha. Então eu estou aqui esta noite para cuidar de um dos assuntos mais complexos da obra de Deus. Eu tenho falado isso, talvez a tarefa mais difícil para nós, que é aprender a lançar as nossas ansiedades sobre Jesus, entregar o nosso caminho definitivamente nas mãos do Senhor, né? Pedro disse assim: lança sobre ele toda a tua ansiedade, lança sobre ele, lança. Você já pensou o que é lançar? Como é que se lança alguma coisa? Hã? Você tem até no esporte isso, não é? Lançamento de dardos, aquela outra bola, pesos, aquela coisa. Lança, você precisa ter força para fazer isso. Técnica para fazer isso. E o Senhor está dizendo, você vai ter que ter uma força em você, para você lançar, você atirar para mim a tua ansiedade. Por que o Senhor diz assim, faz força para jogar essa ansiedade sobre mim? Porque nós somos muito agarrados às nossas ansiedades. Nós queremos ficar ali acalentando as nossas preocupações, não é? Nós ficamos ali acalentando. Você vai dormir com aquilo, você levanta com aquilo, muitas vezes remoendo a sua mente. Você tem uma situação que está ali empacada, você não tem o que fazer, ela vai te consumindo e você fica ali ansioso. E agora? Passou mais um dia, não resolvi. E vai para o segundo, e acabou o mês, eu não resolvi, eu não vi como é que será. E você vai acalentando aquilo. Há uma dificuldade de lançar sobre Jesus a nossa ansiedade. Então, eu acho que a pergunta, né, que surge nesta hora é: bispa, como é que eu devo fazer isso? Então, nós vamos caminhar um pouquinho, assim, porque eu acho que a gente precisa dar passos
para que você chegue no profundo sentimento que Deus vai desenvolver entre nós esta noite. Como que nós vamos fazer isso? Antes, por favor, veja o que diz Isaías, capítulo 50, versículos 4 e 5. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Por que eu estou falando isso? Porque a minha palavra esta noite é palavra de erudito para os cansados. É uma palavra que vem inspirada pelo Senhor para aqueles que estão cansados. Para quê? Para que eles sejam renovados, para que eles descansem, para que eles sejam estimulados a viver sem preocupações e sem ansiedades. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipos, ele fala deste tema também de ansiedade. Eu queria que você prestasse atenção, porque Jesus falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, Tiago falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, né? E nesse momento que Paulo fala, em especial o apóstolo Paulo, nesse momento em que ele fala aos filipenses, eu queria que você soubesse que ele estava preso. Quando Paulo fala aos filipenses sobre ansiedade, ele estava numa masmorra fria, tétrica e com os pés amarrados no tronco. Então nós encontramos na Bíblia um homem falando e nos aconselhando sobre a ansiedade que estava preso num lugar horrendo. E ele diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Imagina a cena. Imagina um pouquinho, o apóstolo Paulo preso com os pés num tronco, numa masmorra, escrevendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, ele fala disso na prisão. O que é uma pessoa viver debaixo de ansiedade? Você sabe que existe uma ansiedade que nós chamamos boa, que na verdade não é uma ansiedade, é uma expectativa. Quando você vai fazer uma viagem, você tem aquele sentimento assim de, ai, está chegando, como é que vai ser, né? Você tem uma expectativa, é uma certa ansiedade para que chegue aquilo, como é que vai ser, mas é uma coisa boa, é uma coisa positiva, né? Não é preocupante. Mas existe esse tipo de ansiedade que a Bíblia manda você se livrar dela, que é uma ansiedade preocupante, é uma ansiedade negativa. E a Bíblia está falando aqui desta ansiedade preocupante, não está falando da ansiedade boa. É um sentimento que você negativamente acoberta, você dá guarida, você dá cobertura dentro do seu coração e dentro da sua mente. E é um sentimento que cria previsões de perigo, cria previsões de tensões e de aflições na vida. Então veja, você vai acalentando e guardando um tipo de sentimento que vai criando, né, esta coisa ruim. Você fica ali prevendo um perigo, prevendo o que vai dar errado, prevendo um mal, e você vai ficando tenso e vai ficando aflito. Ora, o que quer dizer preocupar-se? Pré-ocupar-se, se ocupar antes, não é verdade? Então, a parte do sistema nervoso nosso, ele reage ao perigo. Você tem que saber disso, porque isso é importante. Nós fomos feitos assim, é uma defesa do nosso organismo. Então, nós temos nesta defesa do nosso organismo, esta parte do sistema nervoso que reage quando alguma coisa vem e nos assusta. Por exemplo, quando você vai atravessar a rua e de repente o carro passa, você tem uma reação, o nosso sistema nervoso reage a esse perigo. Às vezes, no mar, você está lá tranquilo, vem aquela ondona, você vê que o teu coração acelera, você fica ali assustado, né? De repente passa. Nós temos uma reação física ao perigo, que é natural. Então, se esse sistema nervoso, ele fica, né, jogando adrenalina no nosso organismo para nós reagirmos
quando nós estamos diante de situações de perigo, isso é normal. Isso é normal. Nós precisamos desse mecanismo de reação diante do perigo. Mas há pessoas que vivem com este escape, este sistema nervoso, sempre ali alerta, sempre jogando adrenalina no organismo, sempre prevendo perigos, sempre prevendo tensões, sempre prevendo aflições. Isso se chama viver debaixo de ansiedade, criando um sentimento negativo, prevendo coisas que às vezes jamais acontecerão. Você precisa saber que 95% das ansiedades jamais se cumprem. 95% dos medos, das tensões, jamais acontece. E o que a ansiedade faz? Veja, esse estado constante é como se você estivesse a cada momento envenenando o seu organismo. Porque a adrenalina é para alguns momentos. Mas muita adrenalina vai fazer o quê? Vai produzir um estado tão debilitante que se chama estresse. E é a doença dos nossos dias. É a doença da modernidade. As pessoas vivem o tempo todo com as antenas ligadas. Preocupações, não dormem, insônia. A insônia é provocada pelo estado sempre alerta de tensões. Quem é que não dorme? A pessoa está tão alerta, tão cheia de tensões. Ela fica num estado de tanta tensão que ela não consegue mais dormir. Então ela tem a tal da insônia. Então essa ansiedade constante, ela acaba por envenenar o organismo. E o que a pessoa faz depois que ela está envenenando o seu organismo? Ela já não dorme, por exemplo. Então, lhe é receitado um calmante. Você está vendo o que vai gerando, o que vai acontecendo? E há pessoas, então, que precisam dormir. Como elas não conseguem dormir, elas entram nesse círculo vicioso do calmante. E depois só dormem com calmante. Outro dia eu fiquei sabendo de uma criança que era muito ativa, e a mãe começou a levá-la em médicos, especialistas, e eles disseram, não, precisa acalmar um pouquinho, precisa dar calmante para a criança. E a criança não conseguia dormir, ela estava muito estressada, até por questões, hoje a gente sabe, familiares. Então, dava-se lá um calmantinho para aquela criança. Aquela criança entrou na escolinha, e na escolinha tinha um horário durante o dia, na escolinha, no berçário, que ela precisava dormir. Mas a criança só dormia com aquelas gotinhas. Você percebe o que vai acontecendo com, o organismo? Ele vai se moldando, ele vai se acostumando. E eu queria que você soubesse que existem também, eu tenho que falar sobre isso, porque Deus me levou a conversar com uma especialista no caso, e eu falei, eu vou usar essa informação para ir levar à igreja. Porque você sabe que hoje existem doenças que os médicos não descobrem o que é. Você sabe disso? Então, começa um sintoma. Daí você vai ver o que é aquilo. Aí eles têm uma desconfiança. Ah, isso aqui sempre foi sintoma disto. Então, começa a tratar aquilo. Aí trata daquilo, não melhora. Continua aquele sintoma. Vai para um outro médico, ele te encaminha para um outro especialista. Ah, então pode ser tal coisa. Aí vai para um outro. Aquele outro faz um monte de exames, muitas vezes não detecta nada em exames. Ou então detectou alguma coisa, mas que não tem ligação com aquilo. Aí começa, é isso. E começa a tratar daquilo que foi detectado ali. Trata, aquilo resolve, mas continua aquele sintoma lá. Bom, não resolveu, então não era isso também. Vai-se para um outro especialista. Bom, pode ser tal coisa. Começa a se investigar aquilo, então vamos atacar isso. Ah, é isto. E se põe toda a expectativa naquilo. Se toma remédio, se faz tratamento, está lá de novo. Não resolveu. Eu estava conversando com uma médica especialista há algum tempo atrás e ela me disse assim, sabe quando você já passou por um monte de médicos, quando você já tomou um monte de remédios, quando você já fez um monte de tratamentos, não resolve, aquilo está ali, é chamado agora de crônico, é uma questão crônica. Você sabe o que é isso? Ela estava chegando de um congresso na Finlândia.
E ela me disse o seguinte, sabe o que é isso? É essa questão que eu estou pregando hoje aqui. Ela disse assim, quando você está num lugar, de repente, soltaram um leão, e você se vê perto desse leão, o que acontece? Você entra num susto, né? Num estado de choque, muitas vezes. Então, aquilo é lançado no seu, aquela adrenalina toda no seu organismo, e o leão. Mas quando o leão vai embora, ou você foge, você volta para o estado normal. Mas se de novo você se deparar com o leão, aquilo acontece, outra vez. Então ela me disse o seguinte, você sabe o que está acontecendo hoje, nessas situações, quando não se detecta a causa, porque não dá para cuidar, e aquilo vira uma coisa crônica? É como se a pessoa ficasse diante de um leão 24 horas. E é assim que estão vivendo as pessoas, amados. É como se a pessoa ficasse assim, olhando para um leão todos os dias. Então ela está... O que aconteceu? O organismo dela está reagindo de uma forma que só não é tomando remédio. O que se tem que fazer? Ela me disse, eu falei, mas o que se faz nisso? Ela disse, tira o leão. Como nós tiramos o leão? O mundo não pode, não sabe. Mas o Senhor, enquanto ela dizia, Ele falou, eu sei, eu deixei na minha palavra. Você tem que pegar o leão e lançar sobre mim. Porque aquilo que causa esse estado, que muita gente que está aqui dentro, eu sei que eu estou falando com pessoas que estão aqui, que já não sabem mais que remédio tomar, que coisa fazer. Às vezes é um problema de intestino, às vezes é um problema de pele, é um problema de couro cabeludo, né? de cabelo. Às vezes é um negócio numa unha, às vezes é a insônia, não sei. Tem coisas que ninguém resolve. Você fala, mas não é possível, não tem médico que resolva isso. Amado, você deve estar diante de um leão. E o tempo todo você está criando tensões, preocupações, você está diante de um perigo. O seu corpo está num estado de alerta tão grande, uma tensão tão grande, que ele tem que reagir de alguma forma. E estoura algum negócio numa hora. E não se resolve até que você saia desse estado de tensão. Como eu saio do estado de tensão? Jogando o leão sobre Jesus. Lançando sobre ele toda a ansiedade. Essa ansiedade, esse estado de estar sempre, o que vai ser, como vou resolver, e agora? E tem pessoas, amado, que saem de uma, entram em outra, saem de uma, entram em outra. Pessoas não. Essa é a nossa vida. Então nós temos que aprender esse mecanismo. Por isso que o Senhor disse, gaste mais um culto com isso. Fale com o meu povo. Porque nós vivemos, amados, no século 21. Nós vivemos num país, nós vivemos num lugar cheio de turbulência. Numa capital agitadíssima. A nossa vida é agitada, o nosso dia a dia é agitado. Nós temos coisas para resolver, coisas para fazer. Nós temos pressões de dentro, pressões de fora. Nós temos no meio de tudo isso sonhos, às vezes para realizar um sonho nós precisamos resolver coisas, não é assim? Bom, Deus disse que é um ano de fartas colheitas, mas para eu colher, para eu chegar lá na árvore e colher, eu tenho um monte de leão aqui na minha frente. A árvore está ali pela fé, eu já estou vendo os frutos, eu já tenho até sinalizações dos frutos, mas para eu chegar lá e colher, eu tenho que enfrentar esse leão. Se eu vier para cá tem um outro leão, se eu vou para lá tem um outro leão. O que eu faço? Eu tenho promessas, eu tenho tudo consumado, mas eu tenho situações na vida. Todos nós temos. Nós precisamos passar pelos leões. Como? Tirando os leões todos os dias. E fazendo o que com eles? Lançando sobre Jesus. Porque são esses leões que causam esse estado de ansiedade. O Senhor diz, lança sobre mim. Deu para entender? Amém? Então, vamos hoje identificar, amados, coisas em nós que estão, assim, esse estado, que estão gerando esse estado de tensão constante. Alguém aqui tem esta questão da insônia? Honestamente, alguém não dorme? Levanta a mão. Olha, nós temos muitas pessoas. A noite foi feita para quê? O Senhor disse que nós temos o sono dos justos. Então, quem é justo, que é justificado, tem que ter uma noite de sono
para descansar. Então, se a insônia já está ali, né, te atormentando, se ela já é uma realidade, não adianta, amado, ir no médico. Hoje eu queria te dizer isso. Eles podem ajudar de uma forma ou outra, mas se isto é causado por ansiedade, por um estado constante de pressão, que já virou um estresse, só Jesus pode te fazer dormir o sono dos justos. Porque você não vai ficar dependente de calmante, você não vai ficar dependente de remédios. O Senhor não quer que você tenha muletas na vida. Imagina se um filho de Deus precisa, para dormir, tomar uma coisa para poder apagar, forçar uma barra, fisicamente falando, para poder dormir, sendo que isso é natural. Tem que dormir, tem que descansar. Agora tem que aprender a entregar tudo nas mãos do Senhor. Senão não há descanso, senão não há sossego, não há noite bem dormida. Você pode comparar também com sei lá, um ferro de passar roupa. Deixa ele ligado, direto. Ah, mas ele tem lá o que ele tem lá? Fusível, termostato, sei lá. Aqui, desliga, desliga. Mas você já deixou seu ferro ligado 2 dias seguidos? Experimenta. Vê se o tal do mecanismo que automático, vê se ele vai funcionar. Ele funcionou um pouco. Chega uma hora, torra o teu ferro. Então nós também temos um mecanismo que ele vai funcionando durante um tempo. Ligou, desligou, ligou, desligou. Mas faz isso todos os dias, todo o tempo da tua vida. Chega uma hora, você torra também. O irmão torrado, não tem mais reação. Por quê? Porque ficou num estado constante de tensão. Então eu tenho um recurso de Deus para os momentos de perigo, para esses momentos, não é, de adrenalina aqui, mas isso aqui, você sabe, esse recurso do corpo humano não é para todas as horas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, ele está dizendo, olha, que nenhuma coisa te provoque ansiedade. Então é isto que o Senhor quer trabalhar conosco. Você está percebendo que a Bíblia Sagrada está tratando da ansiedade como um sentimento muito negativo. A ansiedade traz 3 coisas basicamente. Primeiro, uma pessoa muito ansiosa não permite que as tarefas da vida sejam executadas muito bem. As pessoas muito ansiosas, elas ficam num estado de alteração. Então as tarefas normais, elas não são muito bem feitas. Então você pode ver que a ansiedade vai prejudicar sempre a pessoa. Na sua casa, se ela trabalha em algum lugar, ela vai ser prejudicada sim. Porque se ela começa a diminuir a qualidade do seu trabalho, logo alguém vai lhe chamar a atenção ou vai escolher outra pessoa e substituí-la. Então a ansiedade tem muitos aspectos negativos. O segundo é que as preocupações e as ansiedades só fazem as coisas piorar. Por quê? Porque trazem fadiga ao corpo, dor de cabeça, mal-estar, enjoo, às vezes náusea, não é? Gera artrite, reumatismo, úlcera, ataques cardíacos. Então, sabe, a gente tem que aprender a arrancar esse mal. Se ela gera tudo que é ruim para mim e pode me matar, eu tenho que aprender a arrancar a ansiedade. Terceiro lugar, a ansiedade faz com que o coração não creia em Deus. Eu disse aqui na quinta-feira, olha, se a pessoa vive assim, é como um ateu, muitas vezes. Por quê? Se você não acredita que Deus tem saídas, que Deus tem a solução, que Deus é um Deus de paz, que está tudo no controle de Deus, você está duvidando dele. Então, como é que você deve se equilibrar com tudo isso? Vamos ver algumas recomendações. 1 João 4, versículo 18. No amor não existe medo. Então, amor é o remédio para muitas coisas. Bispa, mas amor é remédio para ansiedade? É, amado. É para ansiedade, é para medo, é para tensões. Amor é remédio para problemas existenciais. Amor é remédio para dor de cotovelo. Amor é remédio para frustração. Amor é remédio para um monte de coisas. No amor não existe medo.
Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, a ansiedade, que é o começo do medo, não é? A ansiedade, o medo, as preocupações produzem tormento na vida. Uma pessoa ansiosa, ela é atormentada. Ela vive em tormento. Você sabe o que é uma pessoa atormentada? Essa pessoa tem que tirar o medo da sua vida. Nós sofremos muitas coisas, amados. Nós já fomos muito atormentados, né, inutilmente. E o Senhor não quer mais o seu povo atormentado, vivendo de sobressalto, com altos e baixos, não é? Nós sofremos porque o nosso coração, ele deixa às vezes de confiar em Deus. Nós sofremos por causa da nossa carne. É a nossa carne que faz esse estrago todo. Então nós precisamos subjugar a nossa carne. As preocupações, os medos, as ansiedades são na realidade uma expressão de falta de confiança em Deus. Podem andar juntas. Não tem nada a ver fé com ansiedade. O grau de ansiedade que eu tenho é o grau de desconfiança que eu tenho de Deus. Os mais ansiosos são os mais desconfiados de Deus. Você está percebendo? Então, a ansiedade, ela, além de fazer mal para nós, ela ainda magoa o coração de Deus. Ela entristece Deus, porque é uma desconfiança do Senhor. Amém? Então, vamos voltar lá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu expliquei aqui que esse não andeis não é ficar andando de um lado para o outro. Esse não andeis é uma forma de viver. Não viva, não tenha uma conduta de vida ansiosa de coisa, o quê? Alguma. Então o apóstolo Paulo, amarrado dentro de uma prisão, dizendo, não se preocupem. Imagina, o apóstolo Paulo dizendo, não se preocupe. Olha para você, ele estava dizendo. Você sabe como é que eu estou aqui? Ele está dizendo, se eu estou assim, é porque Deus quis, Deus permitiu. E ele dizia, se Deus permitiu, ele tem um plano. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ouça, amado, o que eu vou lhe dizer. Deus não é o autor do mal. A Bíblia diz que Deus é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Dele só procedem coisas boas. Agora, as coisas só acontecem por ação direta de Deus. E aí o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Ou as coisas acontecem por permissão de Deus. E também se Deus permite alguma coisa, e aí às vezes ela não é boa, Ele permite para um propósito. Ele permite porque Ele tem um desígnio. E aquilo faz parte daquele desígnio. Então, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não pode temer, porque Deus está no controle até do vale da sombra da morte que você passa. Deus sabe porque Ele permitiu esse vale na sua vida. Deus sabe, amados. Você não sabe, mas Deus sabe. Dê glória a Deus. Diga, Ele está no controle. Eu não temerei. Ele diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não. Diga, eu não temerei. Diga, mal algum. Diga, porque tu estás comigo, Senhor. Então, se você tem certeza que Deus está com você, lance essa ansiedade hoje definitivamente sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Ou você pensa que quando nós passamos no vale da sombra da morte, Deus não está lá? Está lá conosco. E não adianta ficar perguntando, por que eu estou passando pelo vale da sombra? Por que eu estou passando pelo vale da sombra? Por que eu estou passando pelo... Para de falar por quê, porque você está gerando tensão na sua vida. Diga, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Diga, tudo está cooperando para o meu bem, porque eu amo o meu Deus. Vai virar em bem. Lá no fim do vale da sombra da morte, quando você sair, você sairá vitorioso. Alguma coisa nova de Deus tem ali para você. Deus vai manifestar uma novidade. Você está sendo talhado, o seu caráter está sendo mudado, a sua personalidade, o seu temperamento está sendo domado. Deus está tratando, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Deus não para de agir, amados. Glória a Deus.
Agora vamos entender um pouquinho. Quais coisas normalmente trazem ansiedade à nossa vida? Número 1, falta de conhecimento da sua posição em Cristo Jesus. Veja, quando você não sabe quem você é, o que Cristo fez por você, como é o plano de Deus para a sua vida, onde você está inserido nisso, a falta de conhecimento, aliás, a falta de conhecimento gera destruição. Mas a falta de conhecimento da posição espiritual, que você é amado de Deus, que você é um eleito, que você é um escolhido, você é um predestinado, que Deus tem um plano de vitória para a sua vida, que Deus na cruz consumou esse plano de vitória, que o conhecimento da sua graça traz esse plano manifestado na sua vida, que você tem direito a mais de 7.000 promessas, você é herdeiro de Deus. Quando você não conhece tudo isso, isto gera ansiedade. Por isso que os homens, eles criaram um Deus vingativo, um Deus mau, um Deus que não é o Deus da Bíblia Sagrada. E se você não conhece o verdadeiro Deus, se você não conhece a sua posição em Cristo Jesus, se você não sabe que você está aqui, porque aqueles que ele de antemão conheceu, a esses predestinou, e aos que predestinou chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou, ele te atraiu com o seu grande amor, ele te plantou na igreja, que é o corpo dele. Se você não sabe disso, você entra em pânico, você entra em desespero, não é verdade? Mas se você sabe que os dons e a chamada são irrevogáveis, que aquilo que ele começou na sua vida é uma boa obra, e aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia final. Se você sabe disto aqui, então, amada, acabou a ansiedade. Você conhece a sua posição em Cristo Jesus. 85% dos consultórios psiquiátricos são cheios de cristãos, porque não conhecem a sua posição espiritual. Vão para as igrejas, mas ao invés de serem apacentados, são cobrados, são açoitados, são feridos. E ainda tem que pagar, né? Tem que dar dinheiro. Então, primeira causa de ansiedade, falta de conhecimento. Estou aqui para lhe dizer, Jesus ama você. Jesus ama você. Você não está perdido nesse mundo, largado à própria sorte. Ele elaborou um plano para a sua vida. E a palavra de Deus diz que os planos do Senhor, nenhum deles pode ser frustrado, amado. Então, vai acontecer, vai acontecer. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Não tenha medo, não ande ansioso. Segundo lugar, que gera ansiedade, a insegurança quanto à salvação. A Bíblia Sagrada diz, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Das minhas mãos ninguém as arrebatará. Então, se a sua salvação é eterna, por que você vai gerar tensões desnecessárias dizendo, será que eu vou para o céu? Será que eu vou ir para o inferno? Se Jesus vier hoje, será que eu vou subir com ele? Será que eu vou ficar? Você precisa ter convicção que uma vez em Cristo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Que a salvação é eterna. Amém? Porque aí espiritualmente você já começa a descansar. Agora, se você não sabe nada espiritualmente, não conhece a sua posição em Cristo Jesus, não sabe que você é salvo para sempre, e ainda tem leão para enfrentar todos os dias, o que será de você? O povo de Deus está sendo destruído, porque está aqui vivendo situações difíceis, mas não tem nenhuma estrutura espiritual, não tem conhecimento de nada, e acha que o diabo pode pegar e fazer e acontecer, que é a terceira causa de ansiedade. Medo que o maligno lhe toque. Como as pessoas têm medo do capeta, Diácono Beto? Como as pessoas têm medo do capeta? Não é verdade? Tem lugares que a pessoa diz assim, tem pessoas que dizem assim, eu não gosto nem de ouvir esse nome. Eu não gosto que pregue sobre isso. Eu não gosto que fale o nome do coisa. Do coisa. Porque a pessoa tem medo porque ela não conhece o que Jesus fez com o maligno e onde ela está hoje, numa posição intocável. Amém? A Bíblia diz que quem é nascido de Deus, quem é salvo, convertido, Deus o guarda e o maligno não lhe... Só que o sistema evangélico
As televisões estão cheias aí de homens e mulheres inescrupulosos com uma Bíblia na mão e criaram um demônio, um maligno, que pega as pessoas. E um Deus vingativo. Que chance você tem? Um Deus vingativo que pesa a mão, que risca o nome do livro da vida, que está sempre pronto a te mandar para o inferno. Do outro lado, um demônio que lhe toca, que lhe entra, que lhe possui, que você fica... Um demônio que tem acesso a tudo da sua vida, que lhe perturba, que pode fazer e acontecer. Ora, não dá para aguentar. Você precisa conhecer, amado, a sua posição espiritual em Cristo Jesus. De um lado está Deus, Todo-Poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, que estabeleceu um plano de vitória para a sua vida, foi para uma cruz, consumou, assinou com sangue aquele resgate, tirou você das mãos do diabo, libertou você do império das trevas, transportou você para o reino do Filho do seu amor, guardou você no seu cuidado, selou a sua vida com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. E com o diabo, ele esmagou a cabeça do diabo no Gólgota, no Monte da Caveira, o Monte do Crânio. Ali Jesus despojou principados e potestades, amarrou o valente e ele destruiu aquele que tinha o poder da morte sobre a sua vida. Satanás não pode nada contra você. Você em todas as coisas vencedor. Você é de Jesus. Você está selado. Você está guardado pelo Rei de reis e Senhor de senhores. Estou tirando os medos da sua vida, amado. Olha o que está vivendo muitos cristãos. O que está vivendo muito cristão é assim, ele está aqui. Desse lado, um Deus vingativo. Desse lado, um capeta que entra nele. Na frente dele, um leão todo dia. Não dá. Aí vem uma palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sobre quem? Eu lanço a minha ansiedade. Sobre Deus, sobre o capeta ou sobre o leão? Está tudo contra mim? Não, amados. Deus é por você. E se Deus é por você, quem será contra você? Não tem para ninguém. Amém? Diga, o maligno não me toca. Diga, eu sou nascido de Deus. Diga, Deus está em mim. Ele mesmo me guarda. Tem medo, é? Muito bem, graças a Deus. Quarta causa de ansiedade: falta de exercer autoridade espiritual. A Bíblia diz que nós temos uma mesma medida de fé que Deus repartiu a cada um. Não é verdade? Em Tessalonicenses diz que nós temos a fé que não é de todos. A fé que é dos eleitos. É uma fé poderosa, é uma fé dom, é uma fé santíssima, é uma fé vitoriosa. É a fé que vence o mundo. Então, se eu conheço estas verdades, eu tenho que exercer a autoridade espiritual com essa fé. Essa fé que Deus me deu. Deus me deu o dom da fé para eu usar, amados. Deus não me deu o dom da fé para eu vir para a igreja chorar, nem fazer batalha espiritual. Deus me deu o dom da fé para eu usar esse dom. Para exercer a autoridade usando esse dom que Ele me deu. E a autoridade não foi só dada ao pastor da igreja. Ouça! A autoridade de Jesus Cristo, ela não foi só dada a um líder. Alguém que tenha um título eclesiástico. Mas você precisa saber que o pastor tem um chamado diferenciado do seu. São chamados, são vocações ministeriais diferentes. O pastor apacenta, o líder está para apacentar as ovelhas. Mas você tem a mesma unção, a mesma autoridade, o mesmo poder que Jesus deu aos seus líderes. Somos todos poderosíssimos. Temos todos nós a autoridade de Jesus na nossa vida. Temos todos nós, a unção do Santo está em nós e ela permanece para sempre. Use a unção de Deus, use a autoridade que Deus lhe deu, use a fé que Deus lhe deu.
Por que você precisa só que a pastora ore para você? Que a bispa ponha a mão, que a bispa interceda. Interceda você pelos seus filhos. Exerça autoridade sobre os seus filhos. Diga, meus filhos são vitoriosos, são vencedores. Eu quebro sentenças contrárias contra a minha família. Eu destruo agora essas fortalezas mentais. Amado, você tem que abrir a sua boca. Jesus disse, se você crer, você verá a glória de Deus. E você mostra a tua fé, falando que você crê, mostrando que você age com a autoridade de Jesus Cristo. Olha, se você tem um problema de enfermidade, você não tem que esperar o domingo para o pastor orar, para o bispo orar, sei lá quem orar. Você tem que exercer a autoridade de Jesus e dizer, eu agora abro a minha boca com autoridade. Eu uso a fé que Deus me deu. E eu me declaro que pelas chagas de Cristo estou curada. Mas a pessoa prefere mandar botar o nome na oração, no livro da oração. Fazemos isso. Vamos ajudar aqueles que estão chegando, os que ainda não entenderam a sua posição espiritual. Sim, estamos aqui para carregar os fardos uns dos outros. Mas comece a usar a autoridade que Deus te deu e você vai ver se você vive ansioso. Se em vez de ficar, ai meu Deus, o que será? Ai meu Deus, ai o que será? A noite inteira, remoendo, não dorme, ansiedade, ai insônia, não dorme. Por quê? Porque a cabeça está... Use esse tempo para começar a dizer, em nome de Jesus, toda essa situação está no controle de Deus. Eu lanço sobre ti, Senhor, a minha ansiedade, e agora eu durmo. E fecha esse olho e dorme. Fecha esse olho e dorme em nome de Jesus. Para de contar estrelinha no céu, no teto do... Que foi, pastor? Pastor, o Fernando está dizendo, não é agora, irmão, para fechar o olho e dormir. Quando chegar em casa, tem um irmão dormindo ainda, com tanto grito aí do seu lado, acorda ele. Acorda, gordô, acorda, gordô. Não recebo. Você não é com você, não é? Muito bem. A falta desse exercício de autoridade faz com que a pessoa fique ansiosa. Use todo aquele momento que você está tenso para falar alguma palavra de Deus. Mas eu não sei muito, eu estou chegando agora. Mas você não aprendeu um versículo? Você não aprendeu um versículo? Vou lhe ensinar um. Que você vai falar a partir de hoje. Em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. 1, 2, 3 já. Em todas as coisas, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso tem que exercer autoridade, você tem que falar. Amém? Agora, fica ali diante do leão. O leão, e você... Agora é hora de dormir. O leão. O diabo, um Deus que pesa a mão. O leão, o diabo, Deus que pesa a mão. Escutei um barulho. Acho que eu vi um vulto. O leão, o diabo, um Deus que me manda para o inferno. Deus, perdoa, eu estou errado, né? Hora de levantar. O leão, o diabo, o Deus que manda para o inferno, as contas para pagar, o trabalho, põe o café aqui, irmão, está despedido, vai embora, você não está cumprindo. Estão vendo? Começa. É verdade isso que eu estou falando, é assim mesmo. Às vezes não é num trabalho, às vezes é uma dona de casa, está lá o leão, os filhos chegam na escola. Mamãe, tudo bem? Estou com fome. Para! Mamãe, por que você está brava? Eu aprendi com o leão. Você só olha para o leão. Virou uma leoa brava. Que está assustando todo mundo. Afastando as pessoas de você. Estou brincando, mas é sério. Quinta causa de ansiedade. Chegamos nela.
Crises financeiras. A pesquisa médica diz, casos que trazem mais estresse são perda de uma pessoa da família, perda de emprego e perda de dinheiro. São casos já que a estatística mostra que são causadores de muito estresse. Então, a única forma, a cura para a crise financeira é você se tornar urgente um semeador, um fiel dizimista. Nem vou fazer média aqui e falar, vamos fazer uma campanha de oração. Não, comece a plantar uma semente logo e pare de choramingar pela crise financeira. Você vai sair dessa ansiedade. Porque dízimo, você sabe, tem um mistério. Esses 10% que nós passamos às mãos de Deus como a nossa semente, traz bênção mesmo para a nossa vida, não é? Eles redundam em obediência a Deus, a glória de Deus se manifesta de forma a nos trazer provisão, aumento e multiplicação financeira. Então, se você quer sair de uma crise financeira, semeie, tá bem? Agora, perda de alguém, aquele momento do luto, gera ansiedade. Perda de emprego, logicamente, gera ansiedade. E também a crise financeira, que pode ser até gerada por terceiros. Há pessoas que hoje sofrem terrivelmente nessa área financeira porque perderam dinheiro e estão pagando dívidas altas provocadas por alguém. Eu queria falar um pouquinho sobre ser fiador. Faz tempo que a gente não fala sobre isso na igreja e algumas pessoas, por falta de conhecimento ou por negligenciarem uma palavra de Deus, se meteram em fiança e se deram muito mal. E hoje sofrem de ansiedade, de preocupações, de estresse, de pânico, porque esta questão gerou uma crise financeira. E esta crise financeira, foi gerada por terceiros, o que dói ainda mais. Quer dizer que a própria pessoa, ela não errou e causou aquilo por uma questão de um erro de administração das suas finanças ali, ou de um negócio que ela fez errado, ou enfim. Mas ela quis ser boazinha, mas ela não tinha olhos iluminados suficiente para entender que tem que obedecer é melhor do que sacrificar. E ela entrou por este caminho. Então, eu queria mostrar na Bíblia Sagrada, porque nós podemos evitar desastres daqui para frente, não é? Em Provérbios 6, 1 a 5, o sábio Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu. E se você quiser encontrar os conselhos para dinheiro, vá no livro que ele escreveu, o livro de Provérbios. E ele é um expert também para falar sobre fiança. Ele é inspirado por Deus e por exemplo de vida totalmente contrário. E ele diz assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Porque antigamente, você sabe que às vezes não tinha nem papel, né? Não tinha um documento. Era aquela coisa de palavra dada, palavra honrada, palavra cumprida. Você sabe que tem uma geração, eu não sei se dos nossos avós, bisas, que falavam um negócio de um bigode. Alguém sabe o que é isso? O que era? Como é que é isso? O fio do bigode era a honra da pessoa, não é? Então, assim, a pessoa dava a palavra e ela era empenhada com aquilo, então assim, existem às vezes pessoas que hoje não sabem mais nem honrar a palavra dada, que vai num lugar e não vai, né? Fala que vai ligar e não liga, fala que vai fazer uma coisa e não faz. É uma vergonha, porque palavra é um enredo, a gente está enredado, é uma rede, né? Com aquilo que a gente diz. Mas muitas vezes a pessoa fala assim: não, se você quiser, eu sou teu fiador. Aí a hora que a pessoa vai lá fazer aquele negócio, ela lembrou que o outro disse: não, vai lá sim que eu te ajudo, eu sou teu fiador. Está enredado com a palavra. Aí o outro volta lá, bate na porta: estou fazendo aquele negócio que você falou, agora você vai ser meu fiador. E a pessoa, muitas vezes não sabe pular fora, não sabe o que a Bíblia diz, e ela vai às últimas consequências. Olha o que diz o versículo seguinte: agora, pois, faze isto. Quer dizer, se você ficou enredado com a palavra, se você deu a palavra, se você fiou alguém, o que é para fazer? Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te
e importuna o teu companheiro. Ai, fica de joelho, gente. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. O que o Senhor está dizendo aqui? Sai fora. Se você foi fiador de alguém, vai lá. Pede de joelhos. Faz qualquer negócio. Não dá sono aos teus olhos. Não pisca até que você saia dessa fria. Porque a Bíblia condena. Não é para ser fiador. Bispinha do meu coração. É. E tome cuidado agora quando você vai pedir para alguém ser fiador seu. É uma mão, é uma rua de mão dupla. Bispo, como é que a gente faz? Depois, se vocês quiserem, converse com os pastores da igreja, com o bispo Rai, para saber como é que a gente faz. A gente faz seguros, fiança. Ah, mas é uma fortuna para o banco. Mas você dorme. Ah, paga 2 aluguéis, 2 não sei o quê, 2 é adiantado, 3. Mas é um absurdo. É melhor. É melhor. Tem escapes. Amém? Olha, amados, há pessoas sofrendo de ansiedade e tensão porque foram fiadoras de estranhos e caíram nas mãos deles. E vou mais longe, alguns foram fiadores de pessoas que eram conhecidas e também caíram nas mãos delas. Alguns foram fiadores de parentes, caíram na mão dos parentes. Alguns foram fiadores de irmãos e caíram nas mãos dos irmãos. Tem gente que já perdeu o apartamento, já perdeu o carro, já perdeu tudo, perdeu o sono para pagar dívidas de outra pessoa. Nós conhecemos muitas pessoas que perderam muitas coisas. Então eu quero lhe recomendar, não seja fiador de ninguém. Não se associe, em especial, com ímpios. Não diga que o ímpio é bonzinho, que ele vai te favorecer num outro negócio. Não diga que o ímpio, sabe, ele também fala de Deus. Não faça negócio. Não faça negócio com o ímpio. E com o irmão, bispo, eu faço um negócio. Não faça negócio com o irmão sem ser preto no branco, depois de muita oração e sinais pedidos a Deus. Vamos esclarecer um assunto, porque as pessoas dizem, é salvo. Assina aqui, eu assino aqui, estamos aqui em sociedade. Não! Não! O altar é contra, esta igreja é contra. Ore, 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 ore. O coração do homem é enganoso. Ele é deveras corrupto. E às vezes a gente quer, porque já sofreu tanto lá fora e acha que aquele santo vai se juntar a você e nós vamos orar e a coisa vai prosperar. Vai nada. Porque todos os santos também têm carne. E ainda que se subjugue a carne, existe uma coisa que é, ou Deus está naquilo ou Deus não está. E não é porque são irmãos que Deus está naquela sociedade, que está naquele negócio. Como num casamento, não é porque são duas pessoas cristãs que Deus aprova aquele casamento. Você está compreendendo? Precisa perguntar para Deus, precisa pedir sinais do alto, precisa conversar com gente mais experimentada, precisa ir em gabinete pastoral, orar junto, pedir conselho. Como é triste quando irmãos pedem um gabinete pastoral porque estão em crise, porque estão em contenda, já não tem mais jeito, aí vem pedir ajuda. Por que não veio aqui antes de se juntar? Por que não veio orar no começo? Por que não repartiu a ideia? Porque quando a gente ora, Senhor, tu estás nisso? Amém. Sinaliza, fecha, mostra, sinaliza. Não estás? Espalha! Não deixa, fecha a porta! Porque nós temos coragem de pedir a Deus e ouvir a voz de Deus, e ouvir a resposta de Deus. Assim se evita muita desgraça, inclusive separação entre famílias, entre irmãos, pessoas tão amadas, né? Tão maravilhosas. Então, não faça, amado, coisas erradas, isso gera ansiedade. Amém? Quantas pessoas se envolvem num negócio com o irmão e depois fica, não sei como falar, está ansioso. Como é que eu faço agora? Não gostei disso. Mas como é que eu vou falar para o irmão que agora eu não gostei disso? E o outro vem, eu não gostei daquela atitude, como é que eu vou falar? Aí nós temos que ir lá para a Bíblia e falar, elementar, meu caro Watson. Jesus disse, vai tu e teu irmão.
Agora você vem, vai tu, a bispo, o bispo, o conselho de pastores, vai todo mundo com o teu irmão. Não, vai tu e teu irmão. Porque agora você não tem cara para encará-lo. Agora não tem como pedir perdão, agora não tem como acertar. Faz me lembrar uma palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele diz: bom, vocês vão levar as causas para um juiz iníquo. Quer dizer que no meio de uma comunidade, de uma igreja, não há uma pessoa com discernimento de Deus para ajudar nessa causa. Precisa ir para um tribunal. Ai daquele que põe um irmão contra o outro, leva a tribunal. Eu tenho que falar isso para evitar ansiedades na sua vida. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas? Quantos desgastes, quanto choro, quanto mal-estar entre pessoas, perda de dinheiro, perda de amizade. Se o conhecimento imperasse, se as pessoas obedecessem à voz de Deus. Muito bem, vamos encerrar a mensagem. Deus cura as preocupações e ansiedades de que forma? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, em primeiro lugar, Deus cura em orações e súplicas. Por isso que nós temos aqui uma noite de segunda-feira. Essa noite de segunda-feira tem que trazer para cá todos os ansiosos, os preocupados, os amedrontados, né? As pessoas estressadas, tem que vir para cá. Porque como é que isto é curado? Em oração e súplica. Com oração e súplica. E com ações de graça. Quer dizer que tem que apresentar a Deus. E o que que vai acontecer? Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer dizer que a paz vai tomar conta da sua vida. Não a ansiedade, o medo, a preocupação, o estresse, a síndrome do pânico. Nós vamos orar agora. E nós vamos entregar aí todas estas ansiedades, eu não sei, os leões, os tigres, aquilo que... Amada, essa insônia, você que levantou a mão, em nome de Jesus, hoje você vai dormir o sono dos justos. Eu não aceito, eu não recebo o povo da graça de Deus tomando calmante. Eu não recebo. Remédio para dormir, depois remédio para se manter acordado. Remédio para o estômago, remédio para a pele, remédio para enxaqueca, remédio para unha encravada, remédio para... Não dá, amado. E hoje já tem cristão que anda com uma sacolinha, uma necessaire cheia de... Eu sei que é assim. Porque às vezes alguém, né, tem um mal-estar, alguma coisa assim. Ah, gente, estou com uma dor. Pode pedir o que você quiser que eu tenho aqui. O que você quer? Neosaldina, Buscopan, vitamina C, aspirina. Quando não é coisa... Aí fala, qual que é esse aqui? Não, esse aqui, tem irmão que já receita. Esse aqui, ó, de 8 em 8 horas, pode levar para casa. Como você sabe? Não, isso aqui faz um bem tremendo. Por quê? Eu tomo, há 20 anos. Pô, faz um bem, não? 20 anos você toma. Fez muito bem. Causou uma dependência, você é um escravo. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos apresentar a Jesus as nossas petições com ações de graças. Porque quinta aqui, muitos entregaram, né? E quem sabe alguém que está aqui hoje já entregou até onde podia carregar. Agora é a vez de Deus agir. Levante suas mãos aos céus. O Senhor ama tanto você, que Ele quer você saudável. Bem resolvido, feliz. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, Deus que cuida de nós. A tua palavra diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas apresentem diante de mim as vossas ansiedades, com orações, com súplicas, mas também com ações de graças. Neste momento, meu Deus, meu Pai amado, Abba, Pai, querido Pai,
aquilo que tem gerado tensão, aquilo que tem gerado preocupação, aquilo que tem gerado ansiedade, aquilo que tem gerado medo, aquilo que tem gerado desequilíbrio emocional, aquilo que tem gerado enfermidades, aquilo que tem roubado a noite de descanso, aquilo que tem tirado as forças, aquilo que tem roubado a alegria da vida. Ó Deus, lançamos sobre ti nesta hora, Paizinho, lançamos sobre ti os nossos fardos, Pai. Lançamos fora agora o medo, o tormento, o desespero. Lançamos fora, meu Deus, e suplicamos e clamamos em oração que sejas tu, Senhor, a levar estes fardos, Pai. Que sejas tu, Senhor, a levar esta ansiedade, Pai, para que nós vivamos em paz. Jesus, tu conheces aqui os leões, os tigres, aquilo que anda amedrontando o teu povo, Jesus. Ó Deus, que cada um agora lance com força, tenha força para se livrar disso, força e coragem para atirar para longe esses geradores de ansiedades, esses geradores que fazem as pessoas não dormirem, que fazem as pessoas comerem além da conta. Os ansiosos, Pai, os ansiosos estão ficando obesos, outra turma está ficando, ó Deus, sem peso justo, Senhor, magro demais. Ansiosos estão ficando anêmicos, ansiosos estão ficando, Senhor, sedentários, porque ficam parados, ou que vai ser preocupados, não agem, não se mexem. Jesus, o diabo tem usado a ansiedade para paralisar o teu povo. O diabo tem usado, Senhor, as pressões, o estresse, os medos, Jesus, para causar doença na vida deste povo que é são, que é sarado pelas tuas pisaduras. Jesus, levanta agora cada homem, cada mulher com coragem para tirar longe, para tirar sobre ti a ansiedade, os geradores de medo, os geradores de insônia, os geradores de comida sem medida, os geradores, Pai, de problemas existenciais, os geradores de problemas na pele, dermatológicos, os geradores, Pai, de problemas intestinais, estomacais. Jesus, nós queremos o nosso sistema nervoso, Pai, em equilíbrio. Jesus, tu deste, Senhor, mecanismos de defesa para serem usados de vez em quando, Jesus. Não 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, ano após ano. É hora, Senhor, de lançar sobre ti. É hora de entregar. É hora de se livrar de todo esse peso e esse fardo. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde, e achareis descanso para a vossa alma. O meu fardo é leve. Meu filho, meu fardo é suave. Você não tem que carregar fardo pesado, não. Troca comigo. Troca comigo. Diga agora: Senhor Jesus, eu troco contigo o fardo. Toma sobre ti, Senhor, o meu fardo pesado, e eu pego o teu fardo leve e suave, Jesus, porque eu quero encontrar este repouso para minha alma, Jesus. Eu lanço sobre ti agora toda a minha ansiedade, o meu medo, a minha preocupação, porque o Senhor tem cuidado de mim. Ainda que eu não tenha as respostas que eu preciso, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. O Senhor está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Nesta noite, Senhor, eu aprendi lições preciosas. Eu aprendi coisas que geram ansiedade, distúrbios, preocupações. Eu não quero essas coisas, Jesus. Eu declaro agora a segurança na minha salvação. Eu sou salvo para sempre. Eu declaro agora, Jesus, que o diabo não pode me tocar, porque o Senhor mesmo me guarda. Eu declaro, Jesus, o fim das crises financeiras, Pai. Eu não errarei mais. Serei um fiel dizimista, um fiel ofertante, Jesus. Um semeador firme, Senhor, para que as colheitas fartas cheguem, Senhor. Deus, eu declaro que esta noite eu dormirei o sono dos justos. Ricardo, receba o sono dos justos. Receba, você que levantou a mão aquela hora, que não dorme.
acabou a sua insônia, porque você está aprendendo a se livrar daquilo que tem gerado essas noites mal dormidas. Você é vencedor. Você vai dormir o sono dos justos. Eu declaro agora, lançados fora todos estes remédios que não servem para coisa nenhuma. Senhor, tu sabes, eu não estou falando aqui de tratamentos, de coisas necessárias. Eu estou falando dessas muletinhas, esses remedinhos, esses comprimidinhos, essas gotinhas, Jesus, que tem causado dependência, mas que não curam coisa nenhuma, Senhor. Que tapeiam, que enganam, Senhor, que iludem. Está caído por terra agora. Nós somos pessoas saudáveis. Nossa dependência é Jesus Cristo. Nós dependemos da tua palavra. Nós dependemos do teu amor, que é incondicional. Por isso nós não precisamos de nada, de droga alguma, porque nós somos vencedores em ti, Jesus. Eu profetizo este povo descansado, sossegado, e que a tua paz agora, porque entregaram, porque lançaram ansiedade sobre ti, guardará todos estes corações e estas mentes em Cristo Jesus. Tudo está indo para o lugar, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e glórias, ó Pai, por esta noite. Obrigado, Jesus, por ter inspirado a tua filha para trazer essa palavra, Jesus, tão oportuna, Jesus, nesta noite. Palavra que veio acalentar o nosso coração, trazer calma, trazer paz, Jesus. A paz que o mundo não tem, mas que nós temos, ó Pai, porque tu és a nossa paz, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós temos, ó Pai, recebido de ti o alimento, ó Pai, necessário para que nós sigamos a nossa vida, a nossa peregrinação nessa terra em perfeita paz, em perfeita vitória. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos conduzido em triunfo, de glória em glória e de vitória em vitória. Obrigado por nos colocar, Jesus, num ministério comprometido com a tua palavra, comprometido com a tua verdade. Obrigado, Jesus, pelos irmãos amados, abençoados, ovelhas preciosas que tu trouxeste a esse lugar nesta noite, para juntos, ó Pai, crescermos no conhecimento da tua graça e receber esse alimento, Jesus, de importância fundamental para nós seguirmos bem nesta semana que agora se inicia. Declaramos, ó Pai, que todos os nossos inimigos já caíram aos nossos pés, inclusive a insônia, Jesus. Ó Deus, declaramos uma noite de paz, Jesus, para todos os seus filhos, ó Pai. Uma noite com descanso, Jesus. Uma noite, Jesus, abençoada. Ó Deus, que permita que levantemos amanhã, Jesus, e tenhamos um dia de grandes vitórias. Ó Deus, um dia de grandes manifestações da tua glória e da tua graça na vida de todos nós. Te louvamos, ó Pai, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela vida, Jesus, de toda a família apostólica, pela vida da nossa bispa Solange Brant, pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Te louvo, ó Pai, pela vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, pastores Renata, Natan, Fernando. Obrigado, Jesus, porque somos uma família bem ajustada, Jesus, uma família que é dirigida por ti, ó Pai. E eu quero, Jesus, que esta bênção seja transmitida, Jesus, na vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite, que nos assiste pela internet, que vai ouvir esse CD. Ó Deus, por isso eu declaro que o teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E os amados do Pai digam amém. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Boa noite a todos, uma excelente semana. Boa noite, internautas. Boa noite, internautas. Até amanhã, 20 horas, oração e confissão. Diga quem está ao seu lado. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Boa noite a todos. Reunião com o pessoal do Culto ao Ar Livre agora.